Oi, gente, vamos para mais uma aula? Então, hoje, para nossa aula de iniciantes, vamos estar pintando essa vaquinha deitada, tá? Vou fazer ela de um jeito fácil, simples, para que todas as pessoas possam estar fazendo. Então, o que eu fiz aqui foi passar o meu desenho para o tecido, certo? Essa vaquinha, ela é fácil de pintar, tá? E a gente vai estar começando aqui pelo fundo. Reparem que eu fiz as marcações aqui, onde eu quero o meu chãozinho, tá? Então, tudo que está por baixo, a partir desse risco, abaixo é o chão, e tudo que está por cima é o fundo em volta, tá bom? Então, pra gente começar, eu estou com o meu pincel número 14, que é um pincel grande, a cor verde folha, tá? Você pode usar qualquer tom de verde que você tenha, certo? E o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar, ó, com a pincelada na vertical, fazendo a grama onde a vaquinha está deitada. Então, eu vou começar aqui, pela linha de marcação, ó. Repare, gente, que o meu fundo, ele não fica aquele quadrado certinho, tá? Não pode ficar aquele quadrado certinho, tá? Pode ficar desalinhado as bordas, não tem problema. O que eu não posso fazer é deixar aquele fundo quadrado aqui, tá? Então, sempre com o pincel, ó, na horizontal, tá? Horizontal é assim, vertical assim, tá? Então, sempre aqui, ó, na horizontal, e eu venho iniciando, depositando a tinta abaixo do desenho, ou seja, abaixo do elemento, da barriguinha, dos braços, ó. E na hora de espalhar essa tinta, com o movimento aí que eu falei pra vocês, na horizontal, ó. Não precisa ser muito certo. Se tiver dúvida, gente, observe a sombra de um objeto, tá? Principalmente de um objeto onde não é assimétrico. Fica fácil de vocês entender a sombra, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha, se eu colocar aqui, ó, as minhas tintas, o que acontece? Olha, reparem a minha sombra aqui, ó. Tá? Ela fica desigualada, tá? Aqui a sombra ainda ficou arredondada, por quê? Porque o pote é arredondado. É simples de vocês entenderem, tá? Se tiver dúvida, gente, não deixe de entrar em contato comigo pra gente estar esclarecendo essas dúvidas, porque a sombra é importante para você ganhar profundidade, assim como a luz é importante para você ganhar dimensão e volume, tá? Então, é só você pegar um objeto, colocar aí para você entender, tá? Então, aqui, ó, não quero um fundo muito extenso, não precisa descer muito, tá bom? A sombra, ela é curta, ela não precisa ser uma coisa muito longa. Ó. E eu venho. O importante é você não deixar a tinta parada, ó. Você esfume ela, tá? Se você usar a pincelada no sentido aqui, ó, horizontal, vai ficar fácil, tá? Você vai ter menos trabalho. Ó, se tiver dúvida, alguma coisa, pode estar usando o clareador para estar ajudando vocês, tá? Só lembrando, com pouquinha tinta você consegue fazer um fundo, não precisa de muito excesso e nem nada, tá? Nesse trabalho aqui, eu não vou fazer esse fundo aqui, tá? Vou fazer a vaquinha, mas se vocês quiserem fazer essa parte do fundo, utilize um tom claro, tá bom? Para fazer o fundo aqui, ó. Tá? Então, se a vaca está deitada aqui numa grama, você teria que colocar um tom levezinho de azul aqui em volta, para simular que ela está num ambiente aberto, certo? Ó, o nosso fundo tá, né, quase pronto. Por quê? Porque aqui depois a gente pode estar colocando florzinha, detalhezinhos, isso se vocês quiserem, tá? Mas a base inicial é essa, você coloca, né, a sombra de onde ela está apoiado o seu corpinho, certo? Então, pra gente estar trabalhando aqui, a gente tem que observar
o elemento. Exemplo, essa vaquinha tem várias manchinhas, tá? Então, essas manchinhas, você vai ter que escolher a cor que você vai fazer, tá? Primeiro, você vai escolher o tom da cor da pele dela, tá? Essa vaquinha aqui, eu vou fazer na cor areia. Mas se você não tiver a cor areia, você pode estar fazendo com palha, com marfim, tá? E aí, que cor que combina com o tom areia? Tons de marrom, né? Pra ficar tom sobre tom, certo? Se eu vou fazer a pele dela areia, as manchinhas podem ser no tom de marrom, sépia, rústico, até terra queimada também vai combinar, tá bom? Se você for fazer a pele dela no tom marfim, por exemplo, você pode também estar usando essas mesmas cores para as manchinhas. Agora, se você for fazer a pele dela branca, eu recomendo você estar utilizando aí a cor preta para estar fazendo as manchinhas, tá bom? A parte de dentro da orelhinha tem que ter um leve tom rosado, tá? Aqui, o chifre vai ter aproximadamente a mesma cor das manchinhas, tá? O focinho dela também deve ter um tom rosado, certo? E as unhas, né? O casco dela deve ter um tom parecido com o das manchinhas, tá bom? Pode ser até um tom mais escuro, certo? A parte aqui do rabinho dela também deve ter um tom próximo à cor das manchinhas, tá? Então, é bem simples, é só você usar tom sobre tom e você vai ter um resultado aí muito bom, tá? Bom, gente, chega de falatório, vamos começar então? Então, você pode estar utilizando aí um pincel maior, porque a gente vai começar primeiro preenchendo a pele do rosto dela, tá bom? Com a cor areia. Então, já estou com o meu tom areia, tá? Coloquei algumas gotinhas do soro fisiológico para minha tinta ficar fluida, porque eu vou espalhar e fazer o preenchimento aqui. Então, eu preciso que ela esteja fluida, tá? Eu estou com o meu pincel número 10, tá? Mas vocês também podem estar utilizando aí um pincel maior, tá? Número 10 ou 12, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer aqui, ó, o preenchimento, tá? Vou começar preenchendo em volta dessa mancha que ela tem aqui no rosto, ó, perto da orelha. Certo? E aqui vem a dicasinha, tá? Para o seu trabalho ficar bonito. Reparem que eu preenchi em volta da mancha, do chifre e a bochecha dela aqui, ó. Certo? Ó, preenchi e vou entrar com a cor camurça para ser a minha sombra aqui, tá? Mas eu não tenho a cor camurça, que cor que eu posso pôr? Gente, se você tiver caramelo, se você tiver marrom café, tá? Tudo serve como sombra. O que você tem que reparar, olha, observem, se as tonalidades são parecidas, tá? A cor de base tem que ser um pouco mais clara e a cor para sombra um pouco mais escuro, certo? E aí, você vai ter uma cor para fazer, né? A sombra. E aí, se tiver dúvida, é só falar comigo que eu ajudo vocês a estar escolhendo os tons de acordo com a tinta que você tem, tá? Aí você vai falar, mas eu não tenho nenhuma cor que dá pra mim fazer a sombra. É muito simples, gente. Pega o marfim, coloca no pratinho, tá? Uma pincelada bem cheia e coloca um pouco do seu marrom, um tiquinho do seu marrom. Você já vai estar fazendo aí uma cor mais escura pra você estar fazendo a sombra aqui, certo? Tá? Essa sombra que ela não vai se destacar muito, é uma sombra bem leve que eu tô fazendo. E eu vou sombreando aqui, ó, abaixo do chifre, certo? Aqui, ó, onde as mãozinhas estão encostando no rosto, tá? E sombreei essas partes enquanto está molhada, tá? Sombra molhada. E agora eu vou continuar fazendo o preenchimento com a cor areia, ó. Tá? Em volta dos olhos. Se eu fizer essa sombra molhada, preenchendo aos pouquinhos e já colocando a sombra, eu não preciso nem colocar
diluente aqui, ou clareador, tá? Ó, agora eu vou sombrear aqui, ó, em volta da mãozinha, né? Dela, ó. Em volta dos olhos, tá? Em volta dos olhos, gente, é essencial. Não pode ficar sem sombrear em volta dos olhos, tá? Ó, entre os olhos aqui, ó, eu sempre esfumo para cima, certo? Agora, eu já vou voltar, ó, preenchendo o restante. Certo, ó. Vou pegar mais um pouquinho aqui do minha cor camurça e vou sombrear essa manchinha, tá? Só um pouquinho mesmo, não precisa muita coisa. Ó, vou sombrear o outro olho. Essa parte aqui, gente, ó, ela está por cima da orelha, então ela não precisa ser sombreada, tá? Certo? Se vocês quiserem tá iluminando um pouquinho, pode estar iluminando aí com o branco, tá? Vou mostrar pra vocês onde está colocando um pouquinho do branco pra iluminar, tá? Ó, um pouquinho do branco vai aqui na bochecha, só uma sujeirinha no pincel. Você tem que esfumar bem, tá? Ó, é uma sujeirinha de nada. E vai vir aqui, onde eu falei pra vocês, na parte aqui da testa dela, ó, que tá por cima da orelha, ó, da orelha e do chifre. Tá? A gente já tá iluminando, fazendo a luz seca aqui, ó. Já vai ficar a pele pronta já, tá? Isso, o que acontece aqui, eu consigo fazer sem ficar marcado, sem manchar, porque quando a tinta seca, fica difícil de estar trabalhando. Quando seca a pintura, o fundo, você precisa trabalhar luz seca e sombra seca também. Aí, pra quem tá iniciando, é um pouco difícil, tá? Eu, às vezes, gosto de trabalhar já fazendo de uma vez só, tá? Ó, coloquei a claridade na bochecha, aqui na testa, né? Na zona T, que a gente chama, na testa, um pouquinho entre os olhos e aqui nessa lateral aqui, certo? Tá? Agora, a gente vai passar pra outra parte da vaquinha, tá? Então, eu tenho uma partezinha aqui, que é dos bracinhos dela. A gente já vai preencher. Só que primeiro eu vou começar aqui, ó, pelas pernas dela. Deixa eu puxar aqui. Vamos começar pelas pernas dela, tá? Porque está abaixo do rabinho dela aqui. Essa parte que aparece aqui é só o casco dele, tá? Então, tô vindo aqui com a cor areia, ó. Gente, desculpa, tá fazendo sombra, né? Com a cor areia. Ó. Preenchi com areia, tá? Vou vir com o camurça e eu vou fazer a sombra aqui, ó. Onde a perninha dela tá dobrada, tá? Abaixo do casco dela também eu posso colocar um pouquinho de sombra. Tá? Bem pouquinho. E aqui, onde o rabo dela está passando por cima da perninha dela, certo? Agora, com o branco, pouquinha quantidade, eu vou iluminar aqui, ó, onde a perna dela está dobrada, ó. Tá? Aí, agora, pra gente continuar, eu vou estar continuando na segunda parte do vídeo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. E a gente vai estar fazendo essa parte aqui do corpo e eu vou tentar resolver o problema da sombra para que vocês possam ter uma boa visualização do trabalho. Porque é importante você ver onde eu estou colocando a luz, a sombra, o tom de base, tá bom?